Olá, caríssimos internautas, caríssimos estimados irmãos e todos vocês que têm nos acompanhado nas redes sociais. Que a paz do nosso Mestre Jesus, mais uma vez, possa estar conosco. No início dos anos 70, os meus pais, que trabalhavam na doutrina espírita, fundou na nossa residência, ali teve início, ao Centro Espírita Cristão Meimei, aqui em Sete Lagoas. E logo depois dessas atividades que ocorriam semanalmente no fundo da nossa casa, havia um quintal enorme. O meu pai, aproveitando o espaço, além do centro espírita que teve início, como disse no início da nossa fala, em nossa residência, ele então, aproveitando aquele espaço enorme, e montou uma espécie de refeitório para toda semana, todos os sábados, oferecer a sopa fraterna, o lanche, aquelas pessoas necessitadas que precisavam não só do alimento espiritual, mas também, sabemos nós, do alimento material. Entretanto, era comum a presença de várias pessoas buscando o recurso do alimento espiritual e material, mas também de colaboradores que auxiliavam o meu pai, a minha mãe, irmãos, amigas que incentivavam o meu pai nesse trabalho. Dentre essas pessoas que esteve auxiliando nessa sopa fraterna, citamos a nossa irmã Lucília, irmã do médium Chico Xavier, juntamente com seu companheiro, com seu marido Pacheco, em visita à nossa residência no início dos anos 70, ela, além de auxiliar nas atividades fraternas da distribuição da sopa, ela, junto com seu companheiro Pacheco, sempre trazia alguns utensílios, como pratos, para auxiliar na composição do material, na distribuição da sopa fraterna. Naquela época, meus irmãos, estimadas irmãs e internautas, era muito comum que os trabalhos dentro do movimento espírita, assistenciais, começava meio acanhado, meio tímido nas residências, para depois alcançar externamente, consolidando-se e assim fundando, levantando as paredes das instituições. Então, de forma que muitos centros espíritas, principalmente no interior dos estados, no interior das cidades, começavam de forma muito acanhada, devido ao preconceito e vários outros fatores. E no caso dos meus pais não foram diferente. O Centro Espírita Meimei começou em nossa casa, juntamente com os meus pais e outras mãos amigas que o auxiliavam, o ajudavam no exercício do trabalho da doutrina espírita. O meu pai, muito generoso e ao mesmo tempo muito rigoroso com nós filhos, ele fazia questão de nós filhos participássemos do culto no lar. E nesses cultos, quando abria o espaço para o comentário do Evangelho, uma vez ou outra meu pai contava algum caso do Chico Xavier, outrora a minha mãe contava, e eu recordo-me com extrema precisão a minha mãe nos contando que no ano de 67 ela foi a Uberaba pela primeira vez em companhia do meu pai. Meu pai, já tinha conhecido Chico anos antes, e nesse ano de 67 era a vez da minha mãe conhecer o médium Chico Xavier. Na sexta-feira,
no primeiro dia que eles chegaram a Uberaba à noite, foram para o grupo da prece. Depois que Chico psicografou, orientou aquelas pessoas que ele estava, que o procuravam, ele então levantou e começou a aplicar passes naquelas pessoas que ali estavam ainda. Segundo os meus pais, precisamente a minha mãe, ela me contou que já passava mais das 12 horas, ou seja, já era mais de meia-noite. Avançava a noite adentro. E Chico começou a aplicar passe. Quando ele, Chico Xavier, olhou para minha mãe e disse a ela: Antonieta, vamos trabalhar, vamos aplicar passe. Imaginemos, meus irmãos e minhas irmãs, ela que estava acostumada a aplicar passe para 3, 4, 5, no máximo 6 pessoas, ou no máximo uma dúzia de pessoas, no nosso centro em Sete Lagoas, Meimei, que funcionava provisoriamente, vamos dizer assim, na nossa residência, no fundo da nossa residência. Então, de repente, ela se viu diante daquela multidão para dar passe, e Chico, enfatizando, dizendo-lhe: vamos, Antonieta, vamos trabalhar, vamos dar passe, vamos dar passe. Ela pensou, talvez como qualquer um de nós poderíamos hipoteticamente pensar. Ela, sem recusar aquele precioso convite do médium Chico Xavier, observando como que ele dava passe, como que ele administrava aqueles fluidos, aquelas energias, então ela, levantando, auxiliou Chico, dando passe. E dando passe, madrugada adentro, e Chico dizendo a ela: vamos, Antonieta, vamos trabalhar, vamos dar passe, vamos colocar essa energia para fora. E ela fazendo aqueles movimentos clássicos, com a imposição das mãos, transmitindo a sua energia, a sua boa vontade àquelas pessoas que ali estavam. Segundo ela, foi um momento importante na sua vida, que marcou muito ela poder aprender, embora já sabia, mas aprender a técnica do amor, da suavidade, aprender a técnica do esforço que Chico já tinha psicografado horas e horas, e depois ainda foi dar passe. E ela, de forma serena, observando Chico dar passe, com muita paz, com muito equilíbrio, com muita harmonia. É um exemplo para todos nós, consequentemente. E ela ainda nos conta que no dia seguinte, eles, meu pai e minha mãe, saíram em companhia de Chico, entre outros companheiros da tarefa espírita cristã em Uberaba, para fazer a chamada peregrinação, onde Chico levava o evangelho, levava a palavra, e às vezes em uma casa ou outra ele auxiliava materialmente aquelas pessoas, além da leitura do evangelho. E os meus pais o acompanhavam juntamente com outros companheiros de ideais. E com isso, estimados irmãos e internautas, conta minha mãe que todo mundo fazia questão de ir caminhar na peregrinação, sempre abraçando o braço de Chico Xavier. Cada hora era a vez de um. E chegou o momento dos meus pais ficar do lado de Chico, auxiliando, amparando naquela tarefa. Meu pai do lado esquerdo segurando o seu braço e minha mãe do seu lado direito segurando o outro braço. E os dois ali atravessando a noite afora naquele trabalho de assistência espiritual fraterna com aqueles irmãos necessitados. Quando acabou a tarefa, Chico foi ao grupo da prece e os meus pais, em companhia de Chico Xavier, já estavam voltando, indo para o hotel. Meu pai já tinha despedido de Chico Xavier, a minha mãe, retornando para o hotel, já que ele tinha que voltar no domingo cedo para Sete Lagoas. Compromissos em Sete Lagoas o aguardavam. Quando ele estava saindo juntamente com minha mãe, uma pessoa disse assim: volte, disse aos meus pais, volte
que Chico quer falar para vocês. Chico tem um recado para vocês. E meu pai e minha mãe pensaram, ora, mas que recado? Nós já despedimos de Chico e ele manda voltar. Então eles foram conferir que recado que era esse. Quando eles chegaram perto de Chico, ele, Chico Xavier, disse ao meu pai, me dá sua mão. E pôs a mão dele em cima da mão do meu pai. Pegou a mão da minha mãe e falou, coloca em cima. Ela colocou. Chiquitão abaixou no gesto de ternura e de apreço, beijou as mãos dos meus pais, apertando com suas mãos firmes e disse, isso é para unir vocês cada vez mais. Vai com Deus e boa viagem. E de fato, caríssimos internautas e os nossos irmãos que nos acompanham nas redes sociais, o amor é incalculável os seus benefícios. E Chico, com extrema precisão, de forma notável, não só convidou a minha mãe a oportunidade, a bênção de trabalhar no auxílio aos passes magnéticos, como no dia seguinte na peregrinação e finalizando com aquele beijo, dizendo-lhe que era para unir os dois cada vez mais. Essa é a mensagem da nossa fala. É mais um vídeo, é mais uma história memorável do nosso querido Chico Xavier. E que Deus possa nos acompanhar. E vocês que têm nos seguido nas redes sociais possam também ser iluminados e agraciados pela misericórdia divina. Com muita paz e muita saúde. E que assim seja.